nome é Cosmo de Andrade Alves, sou professor aposentado, recém-aposentado há apenas 3 meses. E quero dizer para vocês que no dia 16 de maio de 1999, eu era professor de Química de uma escola aqui na minha cidade, Pentecoste. Essa escola era uma escola de ensino médio, Tabelião José Ribeiro Guimarães. E um dos meus alunos era presidente do Grêmio da época. Ele conversando com a diretora, dizendo que queria fazer uma quadrilha para as épocas juninas que estava prestes a começar. Um mês antes, nós estávamos em maio. A minha diretora da época já conhecia a minha história cultural da cidade. Disse assim: pois você está falando com uma pessoa errada, você tem que procurar o professor seu de Química, que é o homem da cultura da nossa cidade. E aí ele foi. E imediatamente eu topei criar essa quadrilha, uma quadrilha da escola Tabelião, para que nós apresentássemos no mês junino, que era o mês seguido. A gente ficou conversando, a minha empolgação foi tão grande, gente, que imediatamente eu disse: Osinaldo é o nome do meu aluno na época. Osinaldo, não, fazer uma quadrilha para nós, vamos concorrer com as demais que tem aqui. Aí ele disse: mas a gente não tem condição, lado financeiro, e eu nem imaginava o que uma quadrilha poderia gastar, achava que era só querer. Gente, veio logo na minha cabeça, não sei porquê, Trem Maluco, porque eu sou apaixonado por Elba Ramalho. A minha família é paraibana. Eu assisti um show dela lá em João Pessoa uma vez. E não sei por que veio o Trem Maluco. E Trem Maluco vem fazendo o Vucu Vucu, né? E a gente, o primeiro ano da gente só foi essa música. 35 minutos. O Trem Maluco vem fazendo Vucu Vucu, quer dizer, só ela. E aí, hoje, estamos com 18 anos. Nós temos 2 vice-campeonatos do Ceará Junino. Um de mais ou menos, eu creio que foi em 99 ou foi 2000. E o outro foi 2002, mais ou menos 2 vice. Um em Itapipoca e um na cidade de Paramote. Aliás, 3. E o terceiro em Apuiarés. Nós temos cerca hoje no nosso acervo de troféus, 58 troféus. Desses troféus, muito deles foi o Municipal de Pentecoste. Nós somos a quadrilha que tem mais título na cidade de Pentecoste. Infelizmente não temos um título de SESC ativo, temos 2º e 3º lugar e não temos nenhum título de Ceará Junino da região. A gente tem vice 3 vezes. E o municipal a gente já ganhou várias vezes, e aqui e acolá nas cidades circunvizinhas, adjacentes da nossa cidade, como Apuiarés, Paramoti, São Luís do Curu, General Sampaio, Paraipaba, São Gonçalo, Paracuru, a gente já foi campeão. E aí foi a nossa história. Como a gente, hoje a nossa quadrilha está saindo pela primeira vez com o regional, depois de 18 anos, nunca na nossa vida a gente teve condição, não é que a gente quis, é porque a gente não teve condição. Mas como eu me aposentei, como eu frisei, eu tive mais tempo de pensar, de planejar e ser audacioso também. Fui muito audacioso, pus o regional e não me arrependi. Hoje a nossa equipe toda está chegando quase a 70 pessoas, entre os membros do regional, entre os dançarinos, que são praticamente 22 pares. No SESC ativo nós vamos dançar com 22 pares, só aí são 44 pessoas. E o restante são coordenadores. E o tema nosso é esse: Bem Aparecida, aos teus pés vou te curvar. Que nesse São João brilhoso, cheio de bandeirinhas e balões, nós vamos te homenagear. Olá, eu estou aqui para comunicar como sairá a nossa Trem Maluco no ano de 2017. Como vocês sabem, a gente está homenageando Nossa Senhora Aparecida. Então nosso tema é esse aqui: Mãe Aparecida, aos teus pés vou me curvar. Nesse São João vou te homenagear. O porquê disso? É porque há 300 anos atrás, gente,
nos meados de 1717 a 1800, o Brasil vinha sofrendo uma febre enorme de escravidão. Ou seja, o Brasil exportava muito escravo. Então, o sul do Brasil, mais precisamente São Paulo, Paraná, eles compravam muito escravo oriundo lá de Portugal. Então, a nossa população já estava se tornando, naquela época, uma população negra. O Brasil sofria e a história do Brasil estava acontecendo, estava sujando, num sentido assim, falando, que futuramente como era o Brasil há 300 anos atrás. Mas o povo sempre tinha fé, teve fé em Deus, tinha fé em Nossa Senhora. E sempre pedia, sempre rogava para acabar a escravidão no Brasil. O que aconteceu? Lá por volta de 1717, no segundo semestre de outubro, 3 pescadores, conhecidos de Felipe Pedroso, Raimundo Alves e João Alves, tinham que irem pescar, porque nessa época vieram os fidalgos, umas pessoas importantes de Portugal, visitar o Brasil e se juntaram com alguns governadores das capitanias hereditárias e foram a Guaratinguetá e mais precisamente ao lugarejo chamado Paraíba do Sul. Então era de costume esses pescadores, moradores da beira desse rio, de receber essas pessoas ricas, essas pessoas importantes, com peixes. Mas eles ficaram tristes, porque nessa época, Rio Paraíba do Sul estava escasso de peixes. Mas mesmo assim, eles tentaram, foram para o rio, mesmo sabendo que não tinha peixe nem para a própria população deles. Mas eles foram se sentindo obrigados, porque tinha esses povos importantes visitando o lugarejo dele. Quando convidaram vários pescadores, e esses 3 pescadores, um lança a rede, o outro lança a sua em seguida, e assim sucessivamente. Quando eles puxam, ambos vieram vazias, entre aspas, no caso do Raimundo Pedroso e Felipe Pedroso, vinha um pezinho só em cada uma das redes. E esse peso de cada uma era um pedaço de uma imagem de uma santa. Um era a cabeça e o outro era o restante do corpo. Juntaram-se e viram que tratava-se de uma santa. Era negra. Por que era negra? Porque estava sujo de lodo. Daí eu entender que essa santa já existia há muito tempo dentro d'água. Mas ela veio o quê? Veio realmente fazer com que o povo que estava sofrendo com a escravidão, com a dor da perda dos seus familiares, porque na época o escravo que não tinha porte físico, as crianças desses escravos nasciam doentes, imediatamente eles mandavam matar. Eles não queriam que a população negra crescesse, porque ia dar dispensa para eles na cesárea. Então as mães sofriam com esse desenrolar todo. A Nossa Senhora veio justamente por causa da fé do povo. Eles tinham fé que um dia essa escravidão, essa dor que eles estavam sofrendo, iria se acabar. Quando foi que aconteceu? Felipe Pedroso, por ser o pescador mais velho, reuniu com os 3 e disse assim: vamos levar para minha casinha. E levou. E nós vamos chamá-lo de Nossa Senhora Aparecida, que ela apareceu aqui de um nada. Tudo bem, todos concordaram, levaram pro casebre do Felipe Pedroso. E aí, gente, antes deles saírem, todas as canoas quase que naufragavam. Por quê? Porque eles iam naufragar. Porque eles estavam abarrotados de peixe. E foi aí que tornou-se o primeiro milagre da Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil. Foi depois da junção dessas 2 peças e esses peixes apareceram. Quadrilha Junina Trem Maluco de Pentecoste de 2017. Tema: Mãe Aparecida. Aos teus pés vou me curvar, nesse São João vou te homenagear. A Quadrilha Junina Trem Maluco, em 2017, traz a história de pura fé e adoração a Nossa Senhora Aparecida. Pois foi nos meados de 1700 a 1888 que o Brasil sofreu a escravidão, onde era comercializado os negros oriundos da África. Eles eram uma espécie de mercadoria concorrida pelos senhores de engenhos,
donos das maiorias terras brasileiras. Para eles, os escravos simbolizavam trabalho na lavoura, nos casarões e nas senzalas. Eram maltratados, passavam fome, eram chicoteados. E, enfim, eram vendidos como se fossem animais. Então, nesse primeiro momento, faremos uma réplica de como viviam os nossos irmãos negros. Durou 15 anos. Durante esses 15 anos, não faltava gente na casinha de Felipe Pedroso. E a romaria ia aumentando. E era gente comprando fé, era toda gente cantando e gritando e dizendo que tinha alcançado graças com Nossa Senhora Aparecida. E ele e o próprio Felipe já estavam se sentindo assim incomodado. Além da casa ser pequena, ele não tinha mais privacidade. Era 24 horas pessoas oriundas da região toda visitando a casa dele. O que é que ele pensou? Foram a Guaratinguetá, conversaram com o padre de lá. O padre entendeu toda a história, já estava o zum na região toda de São Paulo, se estendendo para o sul do Brasil, sobre esses milagres, essas graças que o povo estava alcançando com a Nossa Senhora. Eles resolveram, junto com a comunidade, levantar uma igrejinha. Então a comunidade levantou uma igreja simples, mas a romaria começou a aumentar cada vez mais. E o tempo foi passando. Que chegou um momento das autoridades eclesiásticas lá do sul fazerem uma igreja maior. Porque o Brasil inteiro já estava sabendo da Nossa Senhora Aparecida. Saía gente do Ceará, do Pará, do Maranhão, do Piauí, à procura dessa Imaculada Conceição Aparecida. Porque era da pesca que eles tiravam seus sustentos. Mas foi então que 3 pescadores se reuniram e convidaram alguns e resolveram adentrar o rio adentro. Saíram de madrugada Domingos Alves, João Alves e Felipe Pedroso. Pediram proteção divina e lançaram suas redes no rio. Na rede do Domingos Alves, veio uma parte inferior de uma imagem, de uma santa. Na rede de Felipe Pedroso, tinha uma cabeça de uma imagem, também parecia com uma santa, de cor negra, pois era de argila e estava com muito lodo. Eles juntaram as peças, que deu a entender logo de uma santa, e gritaram: essa é a Nossa Senhora, Senhora de Aparecida. Enquanto isso, as canoas de outros pescadores tinham muitos peixes. Nesse dia foi realizado o primeiro milagre. Com o passar do tempo, registrou-se o segundo milagre. Um escravo foragido lá de uma das terras do estado do Paraná, chamado Zacarias, ele fez de tudo para fugir, para visitar o vilarejo Paraíba do Sul. E ele conseguiu fugir. Mas ele não teve sorte, que bem pertinho da localidade onde estava a igrejinha de Nossa Senhora Aparecida, um dos mercadores acorrentaram o Zacarias dos pés à cabeça e saiu, esse mercador saiu oferecendo quem desse mais ele vendia. Por quê? Zacarias era um escravo de estatura, de um grande porte, dentes bons, que a primeira coisa que eles olhavam eram os dentes. E passando nessas andanças todas, Zacarias se deparou com uma igrejinha, que era justamente a igrejinha que tinha sido já colocado a imagem de Nossa Senhora. E ele pediu para adentrar. Seu mercador pediu para pensar. Logo em seguida, consentiu, eles dois entraram dentro da igrejinha. Porém, gente, a fé desse escravo era tão grande que as correntes se romperam. E aí é que se tornou o segundo milagre. Muitos e muitos milagres aconteceram. Por volta de 1888, a princesa Isabel, ela já tinha visitado para ir nessa própria basílica, pedir mais graça, porque uma das graças ela já tinha alcançado. Aí ela foi e visitou. Quando foi em 6 de novembro de 1888, ela já tinha libertado os escravos em 13 de maio de 1888, ela visita essa basílica pela segunda vez para agradecer Nossa Senhora Aparecida uma outra graça alcançada. Que a história não justifica, não revela qual foi o que ela alcançou. O que é que ela leva de presente? Ela leva um manto azul marinho, todo adornado de ouro, rubis e diamantes. E também uma coroa, toda de ouro, rubis e diamantes. E dá de presente para o padre. E disse:
esse manto, essa coroa, é para vocês vestirem a Nossa Senhora da Conceição de Aparecida. Para o dia 6 de novembro de 1888, a princesa Isabel visita pela segunda vez a Basílica. Dessa vez foi para pagar algumas graças alcançadas. E nesse dia ela deu de presente para Nossa Senhora Aparecida um manto azul marinho, adornado de ouro e uma coroa de rubis e diamantes. Tudo bem, ela deu de presente e os anos foram se passando e nenhum padre vestiu a santa. Guardaram lá esse manto, guardaram essa coroa. Somente em 1904, o Papa Pio X que resolveu pôr esse manto nessa imagem. Nessas alturas eles já tinham limpado, restaurado a imagem não era como era, como eles encontraram no rio, já estava toda lapidada, bem direitinho. Mas eles vestiram. E hoje, esse manto que a gente vê na nossa igreja, na nossa basílica, que essa basílica já é a segunda basílica, ela começou a ser construída em 1955, essa atual basílica. E nessa atual basílica foi onde eles já deram o nome da igreja de Aparecida. E o lugarejo passou a se chamar Aparecida do Norte. Hoje é uma das cidades grandes do nosso país, lá do estado de São Paulo. Tem um turismo de religião enorme, um dos maiores turismos de religião do nosso país. E foi em 1980 que ela foi proclamada como a rainha do Brasil, ou seja, a padroeira do Brasil. Por quem? Pelo Papa João Paulo II. Ele escolheu justamente a data 12 de outubro, que nós já conhecíamos, já tínhamos como Dia da Criança, e que esse 12 de outubro, quando esse Papa veio ao Brasil, ele pediu às autoridades da época que fosse um feriado nacional a partir daquele 12 de outubro, e que ela passasse a ser a padroeira do Brasil. Então, hoje, a gente está contando essa história para vocês. Tudo resume nisso aí. Desde a entrada da nossa quadrilha, que a gente trabalha os escravos, e depois a gente entra com o casamento, fazendo assim uma resenha, como foi. Bem verdade, o casamento é fictício, mas colocando os personagens principais da época de Felipe Pedroso, até no final da quadrilha, que a gente faz aconteceu a primeira procissão lá em São Paulo, em Aparecida do Norte, com o Papa João Paulo II. Essa é a nossa história. E eu creio que vocês vão gostar. Oi gente, eu sou a Gabriela, dançarina da quadrilha junina Trem Maluco. Eu danço na quadrilha há 4 anos e a Trem é uma família acima de tudo, de superação, de muita força, de muita garra, que tem muita união, muita determinação. E o que eu tenho a falar sobre o tema deste ano, que é uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida sobre os seus 300 anos. Quem tem fé e devoção, que vem acompanhar o nosso trabalho desse ano, que está muito bonito. E para quem não conhece a história de Nossa Senhora Aparecida, venha conhecer. A melhor família da região, a família eu quero ver essa galera dançar. Eu quero ver aqui pra crescer. Eu quero ver essa galera dançar. Eu quero ver aqui pra crescer. Vem, 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 vem com a quem balançar. Vai, 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 todo mundo vai brilhar.
dançarino da Trem há 4 anos. O tema desse ano é um tema de superação, muita alegria, emoção, por ser um tema religioso, um tema que traz bastante a cultura da fé do povo. A gente faz com que o pessoal se emocione de verdade, tenha muita emoção no coração ao assistir a quadrilha Trem Maluco. A Trem representa para mim, eu diria que parte da minha história. Por eu estar na Trem há 4 anos, então eu conheço bastante as pessoas, convivo e sei bastante um pouco da história da Trem Maluco. O que eu digo para quem acompanha a Trem Maluco é que nunca deixe de acompanhar. Venha com a gente, embarque no São João com a gente, porque a gente sempre faz o melhor e se diverte, a gente sempre é feliz e isso é o que importa, a gente ter felicidade e levar para os pessoas que estão nos assistindo. Vai começar a brincadeira, e nessa dança eu quero entrar. E nessa dança, esse balão vai estourar. E nessa dança, esse balão vai estourar. Vai começar a brincadeira, e nessa dança eu quero entrar. E nessa dança, esse balão vai estourar. E nessa dança, esse balão vai estourar. Olá, gente, meu nome é Joiciane, eu faço parte da família Trem Maluco há 3 anos. É uma família que se ajuda, às vezes tem algumas desavenças, mas na maioria das vezes nós nos ajudamos e queremos sempre o melhor para todos, para a quadrilha. Sobre o tema desse ano, falar sobre Nossa Senhora é uma responsabilidade muito grande, então eu estou muito feliz de fazer parte, porque a Trem representa para mim assim uma realização, porque era meu sonho dançar quadrilha e quando eu cheguei todo mundo, você não quer dançar, foi assim, eu me senti muito bem acolhida e é uma responsabilidade que eu tenho o prazer de cumprir. E para as pessoas que seguem a Trem, que gostam do nosso trabalho, continuem, porque é uma felicidade ver todo mundo se emocionando e aplaudindo o nosso trabalho, que a gente soa tanto pra dar certo. É isso. Vocês não sabem a importância que tem a quadrilha para mim. Eu acho que ela é a metade da minha vida, é a metade do meu viver. Porque desde os meus 9 anos de idade, eu fui quadrilheiro, dançava o São João. Nunca na minha vida pensei em ser dono de quadrilha. Nunca pensei. E ela representa para mim o São João da minha infância, o São João da minha adolescência e representa a cultura hoje da nossa cidade, Pentecoste. Meu sonho antes de eu partir, daqui uns 200 anos,
é que essa quadrilha seja conhecida não só no nosso estado, e sim a nível nacional. Se esse ano a gente já saiu com regional, estamos saindo com uma estrutura que a gente nunca teve antes, eu creio que no próximo ano a gente melhore mais ainda, porque cada ano a gente está ganhando credibilidade, a gente está ganhando patrocinadores. Finalizar dizendo a vocês que nós temos uma página. Essa página, o que vocês quiserem ver e ouvir, é só ir lá, Quadrilha Junina Trem Maluco, e torçam por ela, porque esse ano ela veio para ficar.